amores, chegando com mais um podcast da Paixão, junto com a Rádio Liberdade, que é a rádio oficial aqui da Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém, em mais um episódio. E dessa vez eu vou conversar com os atores, o Heriberto Leão, que já está aqui pela terceira vez, já interpretou Jesus e agora vem nessa roupagem com Pilatos. E também com o José Barbosa, que está interpretando o Judas esse ano aqui na Paixão de Cristo. Então, meninos, prazer enorme tê-los aqui junto com a gente nesse bate-papo descontraído. Vamos falar um pouco sobre o que é vivenciar aqui a Paixão de Cristo, né? Eu vou começar com o Heriberto, que tem uma bagagem aí, 2 anos, aliás, 2 vezes seguidas, como interpretando Jesus, e agora vem como Pilatos. Então, Heriberto, como é ter essas duas visões totalmente diferentes dentro da Paixão de Cristo? A primeira vez foi em 2005, segunda 2010, que aliás aconteceu, não sei se foi inédito, se foi a primeira vez, mas eu tive que ir para o Rio de Janeiro, estava concorrendo a um prêmio que eu ganhei nesse ano de melhor ator pelo Zeca, o Filho do Diabo, na novela Paraíso, e o Zé Barbosa, que na época era meu stand-in, que me passava tudo, assumiu, de última hora, Zé, e foi a primeira vez que ele fez Jesus oficialmente, e depois, no ano seguinte, você foi Jesus mesmo, não foi isso? 2 anos, depois 2012, Aconteceu em 2010, a gente pulou o 11 e foi pro 12. 2012, são essas sincronicidades que eu vejo a sincronicidade como uma linguagem divina, Eu acho que Jung e eu gosto de subir nos ombros dos gigantes, e o Jung, ele acreditava muito nisso, ele pensava muito nessa questão das coincidências significativas, e eu não acho que seja uma coincidência eu estar nesse ano, por isso que eu contei essa sincronicidade de eu estar aqui com o Zé, que fez Jesus, porque eu tive que ir para o Rio e voltar. São os portais que se abrem nas nossas vidas e que são oportunidades e momentos que a gente sabe que a gente está ali na luta, na batalha diária, mas em alguns momentos tem uma mão meio invisível que coloca a gente em determinados lugares. Eu acho que nesse momento do planeta, nesse momento da minha vida, aos 50 anos de idade, poder fazer Pilatos é um grande presente. Esse lugar é um lugar que eu sempre digo que você sai de Nova Jerusalém, mas Nova Jerusalém nunca sai de você, nunca saiu de mim. Eu tenho uma paixão, mais uma coincidência, uma paixão pela paixão. Muito grande por esse lugar, porque esse lugar te transforma. Esse espetáculo é a maior história de todos os tempos. Então, quando a gente conta essa história com consciência do que a gente está fazendo, como ator, atriz, como artista, realmente esse mito, esse arquétipo, ele entra em você e você carrega para o resto da vida. Eu queria muito carregar esse arquétipo de um imperador greco-romano, porque eu criei um Pilatos greco-romano, não só romano, como Marco Aurélio, que é o pai do estoicismo. Então eu tenho essa liberdade poética de fazer um Pilatos que é estoico, que é a filosofia que tem me salvado diariamente, que durante a pandemia foi muito importante para mim, onde você tem um controle da mente, onde você não se transtorna em querer transformar o que você não pode transformar, e você foca no que você pode mudar. Então eu acho que essa maturidade dos 50 anos, esse Pilatos, ele vem como um presente, e eu tenho certeza que eu vou retribuir esse presente trazendo esse arquétipo com essa força filosófica greco-romana que tem transformado a minha vida. Eu acredito que vai ser um Pilatos bem diferenciado do que a gente vivenciou até então, Porque tem uma visão aí para além, Você vivenciou o papel de Jesus e agora vem como um Pilatos, talvez um Pilatos menos cruel? Talvez. Mas não menos guerreiro e não menos capaz de usar a espada. Mas um homem que questiona o uso do poder. Tem uma frase que eu acho fantástica, ele fala que só pode tirar a vida quem tem poder. Que dar a vida qualquer animal irracional é capaz de fazer, agora só tem o poder sobre a vida dos outros quem tem poder. E como usar esse poder, E ele sabe usar esse poder. Por isso que o Sinédrio vem com aquela empáfia toda, e é o momento que ele levanta a voz. O único momento que ele levanta a voz mesmo é para esses sacerdotes. Porque quem manda ali é ele, apesar dele saber que ele pode ser traído pelo Sinédrio, mas ele não tem medo de morrer, ele é guerreiro. Eu criei um Pilatos Gladiator também, um Pilatos guerreiro, um Pilatos que desce a escadaria para enfrentar os sacerdotes, que não tem uma vaidade de príncipes e reis, entendeu? Porque para controlar aquela região da Judéia tinha que ser muito guerreiro, entende? Tinha que juntar a tropa com força e honra, e que tudo que a gente faz aqui ecoa pela eternidade. Então eu trago esse Pilatos com essa
com essa força guerreira. Muito bacana. E quando vocês falam, né, dessa sintonia, desse sincronicismo, aí vem o José Barbosa, né, com a vivência também de ter atuado como Jesus. Como foi? Ser pego de surpresa, né? Porque ter que ali assumir o papel, né, que o Heriberto estava fazendo. Como foi essa experiência? Realmente foi uma surpresa. Uma surpresa boa das duas formas, né? Porque Heriberto foi ganhar um prêmio merecido, né? Precisava estar lá e a gente não entendia porque ele precisava estar lá, né? Porque os outros não precisaram sair, não precisaram ir até. Eu disse, acho que você ganhou. É verdade. Eu lembro que você falou isso, é verdade. Pô, mandaram um helicóptero. Pois é. E a gente conversou muito, né? Porque a gente ficou nessa tensão. Quando surgiu a possibilidade disso acontecer, e a gente conversou muito, e Heriberto muito generoso, muito carinhoso. E a gente conversou bastante, me deu uma super força e me deixou muito mais tranquilo para fazer isso, né? Isso em que ano? Isso em 2010. E aconteceu no domingo de Ramos, que é a chegada de Jesus em Jerusalém, né? Olha só, é verdade, tinha me esquecido disso. Mais uma sincronicidade, né? As coisas que o universo, as surpresas que o universo nos traz. Que legal. E aí, felizes, a gente, pelo Heriberto ter ganho o prêmio, né? Que a gente estava na torcida, lógico, imagina, todo mundo torcendo, porque todo mundo gosta muito dele aqui. Quando a gente ficou sabendo que ele iria voltar, a gente ficou muito feliz. Porque é uma energia realmente diferenciada e muito bacana. E essa chegada, né? Que foi bem tensa também, porque muita gente vem para ver as pessoas que são anunciadas, né? Muita gente vinha para ver o Heriberto também. E aí anunciou no telão, né, que o Heriberto não via, aí o pessoal sentiu uma tensão no ar, tal, é uma responsabilidade, né? A mais. Pois é. Então eu me apeguei muito na força, nas palavras que ele me passou, assim, e na confiança que ele teve de entregar o personagem dele, pelo menos por aquele dia, sabe? Da maneira que ele construiu, e eu quis ser fiel ao que ele estava trazendo, que era esse Jesus mais Guevara, mais guerreiro. Essa coisa do guerreiro está muito presente, não sei se vocês percebem isso. Dessa força de Jesus, eu fui pelo caminho dele, né? Digo, não vou modificar, vou pelo caminho dele, porque hoje sou eu, mas ele chega amanhã e ele vai continuar, e eu quero que isso tenha uma continuidade. E foi muito lindo. Em 2011, foi o Tiago Lacerda que fez, ele fez 33 anos em 2011, ele queria fazer aqui e tal. E em 2012 eu recebi esse chamado para fazer o Jesus. E imagina para mim, né, que vivo a Paixão de Cristo, tenho a Paixão de Cristo na minha memória desde criança, né? A gente assiste os comerciais, a gente ouve falar o tempo todo. A Paixão tem mais de 50 anos, 56 anos. Então isso, para mim, faz parte da história, né, daqui de Pernambuco, daqui do Brasil, né? Como um espetáculo que é referência para tantos outros que acontecem nas cidades do interior, nas capitais e tal. E ser esse personagem principal, para mim, é de uma importância gigantesca. Então eu me afundei no Jesus histórico, né? Busquei Jesus em todas as visões, busquei um Jesus até dentro do islamismo, assim. Encontrei um filme iraniano, cara, que o Jesus não morre. É Judas que se transfigura em Jesus e que é crucificado no lugar de Jesus, sacou? Que são histórias, assim, incríveis. Histórias de ficção também que recriam a história de Jesus, né? Li Saramago, eu li tanta coisa e vi tantos documentários, então eu procurei me aprofundar. Porque Jesus, cada um tem uma visão de Jesus, né? Você vê Jesus de uma forma, ele vê Jesus de outra, eu vejo de outra. Quem nasce em um determinado lugar vê de outra forma, também tem influência da cultura. E como é que eu vou fazer para compilar esses Jesuses e colocar num lugar só e conseguir passar a mensagem da melhor forma possível? Então tentei fazer esse resumão, vamos decupar aqui, traz tudo, o que é que eu tiro daqui, o que é que eu coloco daqui, isso aqui é bom, vamos colocar, né? Por mais que a gente tenha um texto que ele não pode ser modificado, é o texto, a gente vai respeitar o texto. Mas qual é a energia que eu coloco nessas palavras, né? A mesma coisa acontece com Judas. O Judas também tem isso. A gente tem muito menos subsídios históricos, muito menos documentos e interpretações de autores sobre Judas do que tem de Jesus. É tão controverso quanto. Né? Esse antagonismo é engraçado porque eles corroboram nessa questão
de ser tão difícil de entender, né? Uns dizem que o Judas era o mais inteligente do grupo, e que por isso Jesus só poderia confiar a ele, porque só ele teria capacidade de carregar esse fardo. Outros dizem não, que ele tinha um interesse de que Jesus fosse a figura central de uma revolução para tomar aquela região da Galileia, para tomar Jerusalém de Roma. Outros dizem não, que era só mal, ele era mau mesmo, ele queria matar Jesus por inveja. Ou seja, e a gente tem um texto aqui, que é um texto que foi criado por Plínio. Não é um texto que você vê em qualquer documento, ou é um documento histórico. Se tornou histórico a partir daqui, né? Mas dentro da arte, dentro do teatro. E eu disse, nossa, mas esse texto é tão bom, ele já dá tudo que a gente precisa, porque ele coloca o humano e Deus, um de frente para o outro. E ele se pergunta, por que me fizeste mal? Por que você me escolheu para ser mal? Por que não me fizeste bom? Porque eu sou o responsável pela morte dessa figura amada, desse mestre, que eu também amo. E por que eu sou mal? Sabe? E muitas vezes a gente se questiona. E Plínio se colocou nesse lugar, desse enfrentamento. Como é que Deus é perfeito e me faz mal e faz o outro bom? Como é que ele escolhe? Como é que um pai escolhe um filho? Eu tenho 5 filhos. Eu vou dizer que eu amo mais a um do que o outro? Eu vou tratar um diferente do outro? Eu vou dizer, não, esse aqui merece ser castigado e esse aqui não? Não tem como. Então, esse embate, que eu acho que toca muito nas pessoas que assistem, assim como me tocou e me disse, não, está tudo aqui. O que eu preciso está aqui. Judas é isso aqui. O texto está aqui. Está tudo pronto. Muito reflexivo, né? São muitos pontos de vista, né, que vocês tentam trazer para essa narrativa da paixão de Cristo. Mas por aqui temos coincidências, né? Porque os dois já atuaram como Jesus, né, e agora estão em um outro ponto de vista. Então, como é a preparação, Heriberto, para fazer Pilatos? Eu pesquisei, eu também sou um ator que eu também mergulho como o Zé Barbosa. A gente ama o que a gente faz, né? E quando a gente ama o que a gente faz é um prazer, né? Na verdade, você está meio que brincando quando você está trabalhando, né? O brincar do to play em inglês, que eu gosto muito, que to play também é interpretar, né? É jogar, é brincar, é tocar. Então, eu descobri um evangelho apócrifo de Pilatos, que chama Evangelho de Pilatos, que é muito interessante. A esposa dele teria se convertido ao cristianismo, então Pilatos realmente não queria matar Jesus. E ao mesmo tempo também eu vejo uma semelhança dele com Judas no sentido de que se ele é esse cara que ele entendeu que Jesus era um ser humano iluminado, né, e que não merecia morrer, mas ao mesmo tempo se ele não condena Jesus, realmente ele poderia sair do posto dele, poderia ser acusado de traição de alguma forma, porque o Sinédrio é vil, né? Era vil, né? Então, esse lugar de ser escolhido para fazer algo, mas é uma missão ao mesmo tempo, né? Então, eu entro nesse lugar. Ele não entende, o meu Pilatos, ele não entende, ele tem a dúvida, mas ele sabe que ele está a serviço de uma força maior. O Zé falando me lembrou muito uma música do Raul Seixas, que é pós-texto do Plínio, né? Que chama Judas. Não sei se você conhece, que é maravilhosa, né? Tem que ouvir, que fala o seguinte: parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor, pediu que o traísse com um beijo que minha boca então marcou. Se eu não o tivesse traído, morreria cercado de luz e o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. Então, são opções, né? Então, ele usa Judas dessa forma, mas se não fosse Judas, o mundo não teria a marca sagrada da cruz. Porque Jesus precisava cumprir a profecia, precisava cumprir a paixão. E cada um faz parte, né, dessa. E a gente, nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Perfeitos era ele que não se dizia perfeito, porque, né, ele dizia que a sua fé te curava. Enfim, Jesus é o perfeito. Eu acho que se a pessoa fala que é perfeita é porque ela não é, né? Então, esse lugar dessa busca, dessa perfeição que a gente busca como atores, que a gente nunca vai chegar nela, mas a busca dessa perfeição, da gente encontrar o personagem da maneira mais profunda possível, é que nos deixa felizes, né, Zé? É isso.
E o perfeito que ostenta a perfeição, ele Nossa. já é vaidoso, né? Então Aí perdeu era, perdeu a pois é. perfeição completamente. Exatamente. Agora, o Perfeito. Pilatos, né, na narrativa, pelo menos ele dá ali, ele traz o Barrabás, né, como uma segunda opção. Ele meio que se abstém daquela decisão. Mas já o Judas, né, é odiado ali pelo público, né, porque Judas foi o que ocasionou tudo isso. Então, como é vivenciar primeiro Jesus, né, que todos amam, e depois vivenciar um personagem que está ali marcado na história, né, que foi o Judas ali que mudou todo o contexto. Se a gente for trazer para uma visão mais simplista da coisa, acho que a Heriberto concorda comigo, fazer um vilão é muito gostoso. Ser odiado é muito bom. Eu não vejo dessa forma, mas o público vê dessa forma, né? E é interessante ver isso, é interessante como o que acontece, o que está sendo passado na cena, afeta as pessoas de alguma forma. E a nossa função e nosso ofício, ele se baseia exatamente nesse princípio. Eu quero afetar, né? Seja com afeto, do afetar, seja de outra forma. É atravessar de alguma forma aquela pessoa, é fazer aquela pessoa refletir, é fazer quem está assistindo pensar um pouco sobre o que está sendo dito. Porque senão fica disperso, fica solto ou fica superficial. Então, se atinge, se afeta, é muito interessante. E eu escuto muito xingamento assim. Quando o Judas desce da ceia, recebe xingamento, eu acho ótimo. Acho Ele é vaiado, né? Vaiado. Estimula. Muito. Isso é o espinafre do Judas. É a força. Muito bom. E continuando por aqui, né? Vocês também têm mais semelhanças, né? Porque vocês cantam, né? Eu fiquei sabendo que o Heriberto lá no início já teve banda de rock. Como foi isso, Heriberto? Eu comecei com banda e aí depois que eu descobri o teatro, toco sempre até hoje. A música faz parte da minha vida. Já fiz alguns musicais também, eu sempre levo para o teatro. E tem um álbum com a minha banda chamada Hip Monsters, que a gente quase fez sucesso. Ainda bem que não fez, porque eu pude seguir outro caminho que eu sou muito realizado, assim, né? Tinha o Gastão Moreira, da MTV, né? Não é do seu tempo, não sei nem se é do seu tempo. Mas era quando a MTV era a MTV. Tinha o Thunderbird, tinha o Edgar, tinha a gente tá bem pertinho na idade. É mesmo, cara? Tô com 50, cara. Eu tô com 44. É uma geração, é perto, mas Tá 6 anos já é uma geração praticamente. Mas você pegou, porque eu tinha uns Peguei. 24, 25, você já tinha uns 18, né? Isso. Uns 19. E aí a música, ela faz parte da minha vida. E esse ano eu lanço o meu primeiro álbum solo, que também é mais uma coincidência significativa de eu estar aqui, né? Porque a ideia desse álbum já vinha sendo fomentada pelo meu gênio poético há um tempo, mas eu não sabia o que era, né? Eu sou um cara que eu represento o rock como uma estética, porque o rock ele tem essa característica guerreira de questionar e de não acreditar no que dizem para você e você descobrir por você mesmo. Com conhecimento, é claro, subindo nos ombros de vários gigantes, mas não que a mídia te dá, né, diariamente, a contracultura de onde vem o rock and roll. Eu estou sempre nessa contracultura. Essa contracultura às vezes vai pro sucesso absoluto, como foi nos anos 80, com Legião Urbana, Raul Seixas e tal, etc. Mas hoje já não temos mais isso. Aí eu ficava pensando muito o que eu posso fazer para, se as músicas que fazem sucesso atualmente não falam a minha alma, como que eu posso fazer a minha parte para os meus filhos escutarem músicas que eu acho que tem uma frequência, uma sintonia, filosoficamente falando, mais interessante para a evolução. Então, assim, eu não sou de criticar ninguém. Então eu sou de chegar e fazer o que eu acho que eu gostaria. Então eu vou fazer o álbum que eu gostaria que alguém fizesse. E que tem a ver com o sertão pernambucano muito. A minha mãe é de Vitória do Santo Antão. Meu pai trabalhou com Fagner mais de 20 anos. Meu pai produziu o 15, que é um disco fantástico, que é baseado, esse título, num livro da Raquel de Queiroz, que fala de 15 anos de seca. Minha mãe passou esse período aqui. Minha mãe nasceu em Vitória do Santo Antão, foi para Serra Talhada, Petrolina. O meu avô foi um dos primeiros que descobriu que o solo de Petrolina era fértil. Ele era agrimensor e engenheiro agrônomo, que é o Eleusino Leão, né? E o Leão do meu nome é aqui de Pernambuco. E aí tô em casa, no Natal,
Aí minha mãe me traz um disco de ouro. Meu pai ganhou uma homenagem da gravadora na época pela contribuição dele a esse disco, 15. E aí, meu pai faleceu há 12 anos praticamente. Pô, 12 anos que esse disco está aqui, e eu pensando nesse álbum, e eu tinha escutado uma música que era Retrovisor, do Fagner, na versão do Ivan Sader, que é o cara com quem eu toco, porque eu toco pelo menos 2 vezes por mês, eu estou fazendo show, né? Com o Ivan Sader, que tem uma banda chamada Trem, que é tributo ao rock nacional, e a gente faz também The Doors, enfim, e rock nacional. E ele fez uma versão com o Landau, que é um cara que eu descobri, que ele é irmão do Flauzino, você conhece, né? O vaqueiro urbano, maravilhoso. E eles fizeram uma versão do Retrovisor, e a partir dessa versão do Retrovisor que eu tive o insight. Uma semana antes da minha mãe dar o disco, e tá lá, Retrovisor é desse disco, né? Aí eu tô em Trancoso, a Elba, na sequência, me convida para cantar com ela. E aí, o que você quer cantar? Aí mandei 2 Belchiores. Belchiores é ótimo, Jesus, de que eu sou muito fã. E aí começou essa coisa, o sertão voltando para mim. E vocês vão entender quando lá o álbum for lançado, desde o produtor, que eu não posso falar quem é, até o nome do álbum. Vocês vão lembrar desse podcast e dá total conexão com Fazenda Nova, com o Brejo da Madre de Deus, com o sertão pernambucano, com a história da minha família, e essa vontade que eu tenho de simbolicamente reunir novamente o Sudeste e o Nordeste. Meu pai é de São José dos Campos, eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, minha mãe é de Pernambuco, então através de mim, de referências musicais do meu pai e da minha mãe, eu fazer essa reunião que meio que nas eleições teve uma ruptura que já está desfeita, graças a Deus. Mas simbolicamente eu acho muito interessante isso, né? Quem sou eu, né? Jesus pergunta, não sei se é aqui que ele pergunta ou se é no do Saramago, que é quem sou eu. Acho que é no Saramago, que não tem. É uma cena que é a cena que eu mais gostava de fazer, porque eu fiz Jesus do Saramago também, né? Ah, então é um outro. Um outro com a Maria Fernanda Cândido como Madalena, e bom, ele foi excomungado por causa desse romance, desse livro. Mas assim, esse quem sou eu, né? E um grande artista só pode ser grande se ele se questiona dessa forma. Então, assim, eu pretendo ser um grande artista. Eu acho que a gente nunca chega nesse lugar, mas a gente caminha em direção a ser esse grande. Assim como ele é dessa mesma egrégora, entendeu? De quem quer ser grande. E só é grande quem questiona quem sou eu, porque a maioria das pessoas está vivendo a vida de outros, de ídolos, de celebridades, seguindo esse TikTok numa velocidade absurdamente maléfica, na minha opinião. Então, a música ainda é capaz de fazer a pessoa parar pelo menos por 3 minutos para escutar aquela canção, se aquela canção bate teu coração e alma. É sobre isso. Nada é por acaso, né? Pernambucano, tem uma veia pernambucana aí também, correndo, e tá aqui nesse lugar, fazendo esse papel, nada é por acaso. Por isso que eu corro Heriberto? todos os dias aqui, eu vou pro meio, eu passei Brejo da Madre de Deus, fui subindo em direção às montanhas ali, sozinho, entendeu? E aguentando esse sol, fazendo, sabe? Sim. É a minha peregrinação constante. E agradecendo, tenho muita gratidão de estar aqui. Tenho muita gratidão a todos que construíram Nova Jerusalém. Porque é uma experiência não só para o público, mas para a gente que está aqui também. Muito bacana, estamos aqui conversando com o Heriberto Leão e também com o José Barbosa. Mas esse momento, chegou aquele momento da gente dar mimos aos nossos convidados, né? A produção pode entregar aqui aos nossos convidados aquele mimo, aquela lembrancinha da casa Seu Luiz, né? A casa de Seu Luiz, que é uma novidade, né? Uma nova experiência que chega em Caruaru. Pode ficar à vontade, tá? Para ver aí, é o mimo. Quem é o Seu Luiz? Seu Luiz foi o fundador, né, da Rádio Liberdade e que hoje, né, tem, infelizmente já partiu, mas que deixa aí o seu legado, né? Que lindo. Aí, olha só como nada é por acaso. Essa estética, né, que está o meu nome aqui, né, que é essa estética do sertão pernambucano, né, que tem aqui uma para-choque de caminhão, né? É uma coisa meio cangaço também, né? É meio chapéu do cangaço. Isso aqui é exatamente a estética que eu estou mergulhando,
que em breve eu vou poder falar mais. Agora eu não posso porque a gente está construindo. Mas é tudo muito conectado. Estou muito muito curiosa, inclusive, para esse projeto, hein, Heriberto? Muito curiosa mesmo. Mas, falar para você que está em casa, né, que a Casa do Seu Luiz em breve abrirá as portas em Caruaru, um ambiente super aconchegante, escolado, que ganha vida, né, na charmosa casa número 83, na Avenida Oswaldo Cruz, né, quem é o empresário Luiz Lacerda, que residiu por anos lá. E a Casa do Seu Luiz, né, abrirá as portas para café da manhã, almoço e janta. Então será um espaço super confortável, né, para você ir junto com a sua família, também reuniões, enfim, um lugar muito descontraído. Para mais informações, tá? Você pode seguir lá o Insta, @casadeseuLuiz_, inclusive também tem um QR Code aí na tela, aponta a câmera do seu celular e você já vai ter todas as informações. Mas vamos continuando por aqui nesse bate-papo legal. José, você também canta, né? Porque eu dei uma stalkeada também no seu Instagram, dei uma passeada por lá e eu vi que você também canta, né? Pois é, eu sou muito enxerido, né? Tudo que eu gosto eu quero fazer, desde criança, assim, sempre. E aí eu busco muito, eu não quero fazer de qualquer forma, então eu busco estudar, eu busco realmente entender o que é aquilo que eu gosto tanto, porque isso me afeta tão impressionantemente, assim. E se essa palavra existe. E a música surgiu na minha adolescência, engraçado. Não, acho, final da minha infância, começou a minha adolescência. Cidade interior, eu morava em Limoeiro, que é uma cidade aqui. Limoeiro. Né? Uhum, conheço. Aqui perto, pronto. E a igreja era muito forte, né? Eu estudava num colégio de freiras franciscanas e maristelas. E nesse colégio tinha uma freira chamada Irmã Andréia. Irmã Andréia era uma figura. Irmã Andréia dava aula de expressão corporal, de colã e polaina. Ela também tocava piano divinamente, violão clássico. E tocava percussão. Irmã Andréia era artista do colégio, assim. E ela sempre fazia as apresentações era no Regina das Selle? Salas. No Regina Selle. Regina Selle. Isso. Conheço. Você conhece? Conhece a Irmã Andréia? Não, mas eu conheço o colégio, conheço um pouco de Limoeiro. Pronto, pois é. Então, Irmã Andréia me inspirou muito, assim, a gostar de arte, porque ela também pintava. Ela dava aula de expressão corporal, dava aula de teatro, tocava e cantava divinamente, fazia grupo jovem e chamava sempre as pessoas que gostavam de arte também, e eu estava em tudo, cara. Tudo que eu fazia junto com a Irmã Andréia. E aí fui para a igreja também, fui cantar no coral da igreja, tocar no coral da igreja, e comecei a tocar na cidade. A gente fazia barzinho, tocava MPB, eram 2 amigos meus que tocavam violão, ainda tocam, né? Que é o Romero, hoje trabalha no IFAM, e o Fábio, que mora na Costa Rica, hoje vive de música. Eu tocava percussão também e cantava, aos 16 anos de idade. E a gente viajava, fazia a região toda, e eu comecei a me interessar mais ainda por música. E aí participei de bandas. No nosso contexto aqui, o que vem é a cultura popular, então eu tinha banda de forró pé de serra, sabe? Tinha esse paralelo da música popular brasileira também. Mas eu sempre amei muito a música popular brasileira, sabe? Meu pai era um fã de Geraldo Azevedo, por exemplo. Então ele tinha muitos discos de Geraldo. Geraldo, que é de Petrolina. Isso, pernambucano também. Tinha disco Luiz Gonzaga, e minha mãe já gostava de Alcione, então samba também estava presente. E gostava de Joana, de Simone na época. E a música estava muito viva na minha casa sempre. Muito. E depois, conhecendo esses amigos, eu comecei a gostar também de outras coisas. Eles tinham, o Romero, por exemplo, eles tinham o Clube da Esquina, eles tinham Beto Guedes, então tinha uma galera do rock rural mineiro, que também me interessou muito, Milton Nascimento, Caetano, ou seja, todo mundo. E a música está presente na minha vida. Hoje eu trabalho mais música no teatro também, cantando. A gente estreou agora em Recife, espetáculo baseado no texto de Frederico Garcia Lorca e Irma, Atemporal, que inclusive é Fernanda, que trabalha aqui com a gente também, a Fernanda Espíndola participa, faz a Irma maravilhosa. E a gente traz algumas influências da religião africana e mistura com o que Lorca tem e fala sobre a mulher, né? Que Lorca era um homem que falava da mulher de uma forma impressionante. E
O texto Irma é de um marido machista, né? Um cara tóxico. E a Irma é uma mulher que quer muito ter filho, né? E a gente trouxe isso para o teatro, e com depoimentos do público e das atrizes, depoimentos pessoais a respeito dessa temática, da temática do feminino, né? E trabalhando também feminicídio, falando sobre feminicídio e outras coisas. E a gente canta algumas músicas, a Fernanda e eu. E essa bagagem musical da minha adolescência e da minha juventude foram muito importantes para isso, né? Porque a gente já tem um manejo, já um traquejo para trabalhar isso e trazer para o teatro, quando a gente junta com a interpretação e traz para o personagem, né? Para a personagem é muito mais gostoso. Mas hoje em dia minha música está mais teatro, mas ainda faço. A piscina aqui, a Liberto disse que trouxe violão, então a gente vai explorar bastante isso dele. Vamos fazer uns sons. Você falou sobre sua adolescência e tem um fato curioso, né, sobre o Heriberto. Lá no início do teatro, né, você foi expulso do teatro, Heriberto? Fui. Eu era um pouco indisciplinado, porque eu tinha banda de punk rock na época, né? Então, chamava Desobediência Civil. Então eu acho que era um pouco desobediente demais. O teatro, ele exige disciplina, né? Só depois que eu fui compreender que disciplina é liberdade, né? E olha só quem me ensina isso. Um dos maiores roqueiros de todos os tempos, Renato Russo, né? Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter coragem é ter bondade. Então são 3 lemas que eu levo para a minha vida. Mas eu fui expulso porque eu era indisciplinado. Aí depois eu aprendi que a disciplina é que me dá liberdade. Aí eu devo ao teatro isso. Como foi a entrada na Rede Globo, né, com a televisão? Qual a diferença também de atuar, né, de fazer ali novela, de estar aqui num teatro ao ar livre? Qual é essa diferença? Eu venho do teatro, então o teatro é minha casa. É de onde eu conquistei tudo através dele. O teatro é uma entidade viva que não te abandona nunca, né? Quando você está precisando, quando um ator, uma atriz está precisando, pode ter certeza que o teatro vai vir, vai te abraçar e vai te trazer aquela peça que você precisa para arrumar alguma coisa dentro de você, para te levar para outro lugar também, que você vai poder ser um instrumento mais forte também, ou tão forte quanto você já está sendo. E o teatro me levou para a televisão de uma forma natural. Esses portais que se abrem, eu fazia uma peça chamada Ventania, do Alcides Nogueira, com meus 24 anos de idade. Foi um super sucesso. Foi minha estreia no teatro profissional, direção do Gabriel Vilela. E o Alcides Nogueira vinha com uma novela na sequência que falava sobre um extraterrestre, discos voadores. E aí eu fiz o meu primeiro papel na Globo, que foi um extraterrestre. Mas eu tinha feito um ano antes de fazer essa peça, eu estreiei como Santo Antônio, né? Numa novela religiosa da CNT Gazeta, do Geraldo Vietri, que é um autor das antigas, que escreveu o Italianinho, era um baita escritor. E aí eu tô chegando, mais uma sincronicidade, né? Eu não conhecia, porque das outras 2 vezes que eu vim, eu sou tão disciplinado que eu fiquei só estudando o texto aqui, eu só fiquei nas muralhas. Dava uma volta ou outra e tal, mas dessa vez eu estou descobrindo tudo, que com o Pilatos você tem mais tempo, né? Uhum. Então, também é bom, né? E aí fui lá para a Fazenda Velha. Pô, tem uma estátua de Santo Antônio enorme ali. Aí eu olhei, aquele Santo Antônio tem os olhos claros também, como eu também tenho. Eu falei, nunca vi um Santo Antônio de olhos claros, né? E aí veio o flashback dessa minha primeira novela, em que na ordenação desse Santo Antônio, do meu Santo Antônio, ele pede para que a língua dele seja um gládio, uma espada, para ser instrumento da mensagem de Cristo, né? E quando eu fiz essa cena, eu pedi de verdade. Eu era um garoto, 23 anos, 20, sei lá. E eu realmente pedi para que eu pudesse ser esse instrumento dessa força superior, que eu não sei o que é, que eu não entendo direito, mas que eu estou em busca de compreendê-la e de servi-la. E aí a televisão, né? Essa novela não foi um sucesso para mim. E eu só retorno à Globo 7 anos depois com Cabocla, que é o que me traz para a Nova Jerusalém, né? E Cabocla mudou a minha vida. Eu me encontrei com Benedito Rui Barbosa, fiz 3 novelas seguidas dele, que eu resgatei toda a minha história atávica com o Brasil Profundo, com o sertão, porque meu pai também é do Brasil Profundo, São José dos Campos, interior, foi onde encontraram Nossa Senhora Aparecida, né? A imagem, né? Ali no Vale do Paraíba. E aí o meu primeiro trabalho com
pessoal da Paixão foi Noite Feliz em Aparecida do Norte. Né? E aí mais uma sincronicidade, quando você chega pela Dutra, quando eu cheguei pela Dutra, vindo de São Paulo, tinha um outdoor na entrada da cidade que eu nasci, São José dos Campos, e eu como São José, e Vanessa Giacomo como Maria, que a gente tinha feito Caboclo. E na sequência me chamaram para fazer Jesus em 2005, e o Malvino Salvador, que era a minha dupla nessa novela Caboclo, Tomé e Tobias, foi Pilatos. E aí agora eu retorno. Então, se a gente prestar atenção, se você prestar na sincronia. sua, o Zé na dele, é que nós que trabalhamos com arte, talvez nós tenhamos mais... a percepção, né? Não é nem só percepção, mas as coisas são mais óbvias, assim, entendeu? São mais na cara, porque os personagens têm os seus arquétipos muito claros, né? Então, de repente, a gente se compreende ali, falando, pô, como que a gente atrai as coisas que realmente a gente quer. E que a gente deseja, que a gente se conecta, né? Tá tudo conectado, né? E esse é o grande problema da nossa sociedade, da nossa civilização nesse momento, porque a conexão está num Wi-Fi que é um Wi-Fi bom, bacana, dá para usar de maneira maravilhosa, mas tem um outro Wi-Fi que a gente se esqueceu, né? Que é o Wi-Fi que os antigos se conectavam, que William Blake, um poeta que eu gosto muito, chama de gênio poético. Então me interessa sair desse Wi-Fi, usar esse Wi-Fi, senão a gente não estaria aqui também falando com vocês, mas sair dele muitas vezes para poder respirar e pegar o Wi-Fi do universo que inspirou esses grandes homens. Por isso que eu gosto da frase nos ombros dos gigantes, subir nos ombros dos gigantes. E aqui a gente está subindo nos ombros do Plínio Pacheco, né? Em cima do cavalo, vendo além, porque é uma história que transforma a gente. E tem esses encontros aqui, em que eu posso... né, está conectado com um grande ator pernambucano que tem, né, uma visão de mundo, uma profundidade e uma capacidade de construção de personagem que me interessa muito. Então, eu aprendo, e tantos outros, né, de um Ricardo Mourão e etc. Então, é um lugar que eu fico arrepiado mesmo, entendeu? Porque tem que sair, né? A gente já, graças a Deus que a gente já saiu, né, desse eixo limitado que a gente vivia antes, né, de uma coisa São Paulo, Rio de Janeiro, né? E quando abre. Eu nunca fiquei porque eu sou pernambucano de coração também. De coração não, né? Eu tenho... No sangue. No sangue, né? Meus avós tiveram 20 filhos. Então eu tenho hoje 18 tios pernambucanos. Né? Tenho 2 que nasceram em Caruaru aqui do lado, minha mãe de Vitória Santo Antão. Então Então, estou muito feliz de estar em Pernambuco e estar falando com vocês aqui. Pois é, olha, e o José Barbosa também, né, agora interpretando Judas, mas já tem uma experiência, já vem aí, conhece a Paixão de Cristo muito bem, e é uma história, né, aqui dentro são 54 anos e o que eu já pude de entrevistar outros convidados, tudo tem um significado muito especial aqui dentro, né, então, qual a sensação de entrar, vivenciar isso? Vocês agora estão num momento agora de ensaios, mas como é estar com o público? Porque é um público muito grande. Qual é essa sensação? Dá um frio na barriga? Então, as pessoas perguntam isso, né? Porque é um espetáculo que ele existe há 54 anos. É a mesma história. É o mesmo lugar, né? Lógico, tem uma mudança ou outra de cenário, as coisas vão evoluindo, figurino e tal. Mas ela existe. E ela atrai tanta gente que vem com energia tão boa e vem beber de tanta coisa boa, que eu imagino que aqui, em cima, nesse oásis, no meio do agreste, existe uma egrégora mesmo, uma força muito grande, e que essas energias que chegam, elas se acumulam cada vez mais dos antepassados, dos desencarnados, das pessoas que vêm assistir, que vêm buscar algo aqui. Eu acho que isso se fortalece e por isso que não acaba. Porque ela só evolui, sabe? E a sensação de chegar aqui, antes disso, quando a gente termina, a gente já fica ansioso para voltar. E a gente pensa, poxa, ano que vem, tomara que chegue logo, sabe? E a gente fica, poxa, tá terminando, só faltam 2 dias, só falta um dia, faltam poucas horas, o pessoal já vai amanhã, sabe? A gente fica nessa ansiedade o tempo todo. Pra gente que mora aqui, né? E é um espaço não só um espaço de cultura com teatro, né? Não só é um patrimônio, mas também é um ponto energético muito importante, muito forte. E as pessoas realmente saem modificadas daqui. A gente estava falando, a gente tem um encontro aqui todos os dias, Ari, às 3 horas da tarde, a gente se reúne, lê algum texto,
É um encontro ecumênico, né? A gente pega um texto, lê e debate sobre esse texto. Pessoas de religiões diversas do elenco. E a gente conversando, caiu já 2 dias seguidos o tema ressurreição. E essa ressurreição acontece aqui, não só no espetáculo, mas acontece um renascimento, sabe? Você se fortalece novamente. E a gente discutia isso. Eu acho que aqui é uma ressurreição anual, né? A gente bebe de uma fonte energética gigantesca, de histórias, de pessoas que chegam, de pessoas que já estão aqui, e a gente se fortalece e volta para casa diferente. Duvido que alguém chegue aqui, passe nossos 15 dias que a gente passa aqui, ou as pessoas que vêm assistir passam 3 horas aqui dentro e voltem da mesma forma que chegaram. É impossível. É impossível. Não tem como. Alguma coisa daqui eles levam. Alguma mensagem. Sabe? Uma besteirinha. Um não ou um amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Alguma coisa vai mexer. É o afetar. É o atravessar. É a egrégora que a gente tem aqui. E ele falou da ressurreição, né? De ser recorrente. Eu sempre vi a história de Cristo como uma história de ressurreição e não de morte. Então, eu sempre falei, pô, se eu fosse Constantino ali, né, imperador de Roma, que meio que institucionaliza o cristianismo, eu ia ter falado, ó, vamos botar o Cristo ressurrecto como o símbolo principal e não o Cristo crucificado. Por mais que o significado da crucificação seja muito belo também, interessante e necessário. Mas eu penso que a ressurreição é uma história sobre ressurreição. E é muito claro como o Plínio planejou isso, né? Porque o final ele é tecnológico, com um Cristo flutuando, entendeu? Uma coisa meio Matrix, que nem existia naquela época, né? Então é o desejo de todo mundo que vem para cá, inconsciente ou não, mas consciente ou não. Mas o meu assim, eu venho para Nova Jerusalém pela 3ª vez, para mais uma vez encontrar a minha ressurreição, anual que seja, né? Que a gente tem que se transformar o tempo inteiro e estar mudando o tempo inteiro para melhor, né? O objetivo da vida é a evolução e não acumular prazer, e não lutar para ter aquilo que você deseja, para ter algum prazer, não. O prazer verdadeiro é a evolução. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que consome diariamente, porque está no ter o prazer momentâneo. Esse prazer é uma armadilha e te aprisiona. E aí eu até olhei só para terminar aqui, que a rádio chama liberdade, certo? Isso. Bom, disciplina é liberdade, entendeu? A disciplina de você pensar por você mesmo e não ficar lá no TikTok o tempo inteiro levantando um vídeo, vivendo a vida dos outros. Entende? Acaba que fica escravo, né? Daquilo. Tá todo mundo escravo. Inclusive eu também. Você acha que eu estou aqui livre? Só porque meu telefone não está aqui? Não, meu relógio está aqui, ó, conectado. Eu estou também aprisionado, mas eu sei que eu estou aprisionado e tenho consciência disso e busco passar isso para os meus filhos, entendeu? Enfim, disciplina é liberdade. Uma bela coincidência, né? Liberdade. Eu já fiz até uma propaganda. Muitas coincidências nesse bate-papo, muito sincronismo. E assim que a gente já vai concluindo o nosso bate-papo, passou tão rápido, a gente poderia ficar aqui mais horas conversando e trazendo tantos assuntos importantes em pauta. Mas ainda tem mais outro mimo para dar a vocês, né? Rapaz, porque a Rádio Liberdade é a rádio oficial da Paixão de Cristo, né? Está aqui junto também com a Paixão de Cristo, tem uma história junto também com Fazenda Nova. Então traz para vocês também mais um mimo da Rádio da Paixão, olha, que é a Rádio Liberdade. Então, meninos, muito obrigada, tá? Por todo esse bate-papo, essa troca de conhecimento. Eu acho que todo mundo sai transformado e com certeza bater esse papo e trazer, conversar e conhecer um pouco da história de vocês, claro, é muito esclarecedor. E para quem está em casa também nos acompanhando, né, fiquem aí ligadinhos porque tem mais episódios. Então, muito obrigada, Heriberto. Muito obrigada, José. Sintam-se à vontade. Eu queria dizer para todo mundo que está aí assistindo a gente, ouvindo a gente, que vocês vão ter aflição no mundo. Eu estou falando para mim isso, tá? Porque tudo que Jesus fala, e eu estou aqui falando, já fui Jesus, eu acho que eu posso falar, né? Eu já tem autoridade para falar. Que a gente vai ter aflição nessa vida, entendeu? Não existe vida sem sofrimento. Não adianta a gente fugir, querer ficar com anestésicos, analgésicos, de qualquer forma. A gente tem que enfrentar.
E ele falou, por isso que eu sou tão ligado a esse homem. Ele falou, vocês vão ter aflições no mundo, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, essa conexão com ele é essa vitória guerreira sobre um mundo que tem sofrimento, que tem desigualdade, mas que se a gente se conectar com essa força crística que existe dentro da gente, a gente fazer o bem, a gente não cair nas armadilhas de cometer o mesmo erro daquele que a gente está criticando, só para devolver alguma coisa, que a outra face não é você dar o rosto, mas é você te deu ódio, você dá amor. É São Francisco, de onde vem o nosso Zé, que se descobre ator, com uma franciscana chamada Irmã Andréia, que tinha a missão de mudar a vida de várias crianças, e uma delas é esse cara incrível que está aqui na minha frente, né? E então é isso, Jesus ele está atuando em todos os lugares e ele está em todas as religiões, porque ele está acima de qualquer religião, porque ele agrega, ele não separa. É isso. Primeiro dizer que é um prazer estar com vocês da Rádio Liberdade de novo, pessoal, com esse podcast, com essa proposta linda, que bacana. Que bacana. Bem-vindos mais uma vez aqui. Obrigada. Aqui é a Rádio Oficial da Paixão. Quando eu soube que você vinha, eu fiquei doido, né? Eu disse, pô, que massa, que maravilha. Eu vou reencontrar, que a gente não teve a oportunidade de se reencontrar depois. Mas muito feliz por você estar aqui. Muito bem-vindo de volta. Vamos fazer junto uma coisa linda aqui. Quero convidar todo mundo para vir assistir. Pode ter certeza que vai valer muito a pena. Se você pensa que você vai voltar igual, você não vai voltar. E a transformação é boa. É boa. Ainda é isso. É boa. Então convido todos vocês, agradeço mais uma vez, agradeço a presença de Eric, essa energia linda, esse cara maravilhoso que vem contribuir com a sua arte, com o seu talento, com a sua energia, com o seu sorriso, com a sua festa e com a sua inteligência. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. Obrigado a todos vocês. E sejam muito bem-vindos os que vierem e levem a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus nada mais é do que amai-vos uns aos outros. É isso. Depois dessas palavras, não tenho mais o que dizer, gente. Então, até a próxima. Tchau, tchau.